E eu lhes convido hoje, abre as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Hoje é sábado, então nós estamos estudando o livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Esteja em concordância comigo, eu vou estar orando e pedindo direção ao Senhor. Meu querido Pai Celestial, eu confio, Senhor, de que o Senhor haverá de direcionar-me, que o Senhor haverá de me orientar a falar aquilo que é para falar. Todas as palavras e até mesmo as leituras e as meditações caem no dia que devem cair. Ou seja, não existe acasos quando nós estamos a querer ouvir sua voz e assim sermos instruídos por ela. Por essa razão, Espírito Santo, eu lhe digo, eis-me aqui, enche essa botija e assim, Senhor, que eu possa brilhar o brilho da sua graça aos olhos de todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo neste momento. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Desculpa, queridos. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Disse a palavra do Senhor na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu uso, que é mais fácil de entender. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá, que é uma das mulheres de Davi, e também Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Bom, nós vamos começar a estudar o contexto da situação que Davi passou por permissão de Deus, né? E realmente o que podemos dizer sobre essa palavra, talvez o título dessa palavra é o que fazer quando o pior acontece. O que fazer quando nem sequer sabemos o que fazer. Eu creio que todos na vida, por lição e por permissão divina, nós passamos por situação no qual nós não temos por onde ir, nós não sabemos o que fazer. Mas aquilo que faremos frente a uma situação cujo pode ser apresentada como algo drástico ou irreversível, as nossas atitudes, aquilo que eu irei fazer, vai determinar se eu vou sair vencedor dessa tribulação, dessa provação que o próprio Senhor permitiu.
E justamente para vocês entenderem o contexto daquilo que Davi passou, Davi e seus soldados, eles tinham como acampamento a cidade de Ziclag. Lembra-se, Ziclag era uma cidade que inclusive pertencia aos filisteus, mas os relacionamentos entre Davi e os filisteus naquele momento eram muito bons, ao ponto inclusive do próprio Davi ser um homem de confiança do próprio rei filisteu. E a Bíblia diz que Davi e seus homens, seus soldados foram, saíram, fora da cidade de Ziclag, só que estavam lá toda a família dos soldados, as esposas de Davi, os filhos de Davi, os jovens, os idosos, estavam todos lá. Só que quando Davi e seus soldados voltaram para Ziclag, encontraram o pior. O pior, certamente, acredito eu, isso é uma coisa pessoal do pastor Cris, pode ser mesmo dos piores momentos que até então Davi poderia ter passado. Davi passou anteriormente, nós chegamos a estudar, momentos de muita pressão, momentos de muitas dúvidas e sofrimento, mas eram confrontos e perseguição de Saul que tratava ele, mas agora não tratava ele diretamente, tratavam sua casa, tratavam aqui um problema que se relacionava às pessoas que mais amava, suas esposas. Entendeu? Abigail e Ainoa, que eram esposas de Davi. E o que dizer dos filhos? E quando voltaram, os soldados e próprio Davi viram que a cidade de Ziclag estava totalmente incendiada pelo fogo e levaram os amalequitas que se enfrentaram contra os filisteus, incendiaram toda a cidade e levaram consigo todas as mulheres dos soldados e do próprio Davi. Então, que situação, meus amados. Agora, eu gostaria que todos pudessem entrar dentro do contexto, entra na história, porque nós vamos extrair tremendas lições. Imaginem comigo, Davi é homem de Deus. Concorda comigo? Bom, Davi é homem de Deus. Davi se preocupa sempre em agradar o Senhor. Davi ora 3 vezes por dia. Davi luta a boa causa em nome do Senhor dos Exércitos. Davi é um excelente líder. Davi é orientado pelo Eterno, mas como alguns interpretariam o fato da família de Davi e daqueles que estavam debaixo da sua cobertura serem capturados pelos seus inimigos? Ou seja, fazendo absolutamente tudo aquilo que estava certo. Como você interpretaria o fato de que, fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, se esforçando, de repente, aquilo que você mais ama é capturado? O que mais ama, depois do Senhor, é capturado, mas, detalhe, não matado. Porque até um certo ponto, até um certo limite, Satanás teve poder e autorização, vamos falar assim, por parte de Deus, de agir. Você sabe que tudo aquilo que
Satanás faz deve ser antes consultado por Deus e autorizado por Deus. Até um certo ponto, limites são dados até mesmo a qualquer intervenção do maligno, quando o Senhor autoriza para ser feito. Então, qual seria a sua reação, amados, que nos assistem, voltando e ver sua família sendo capturado, seus filhos? Qual seria a sua reação? Entraria em pânico? Se jogaria do penhasco? Pediria para morrer? Seria o fim? Deus não é tão fiel assim? Por que permitiu isso, sendo que faço tudo aquilo que Ele me manda fazer? Estou em brecha? Será que nessas circunstâncias você duvidaria da fidelidade de Deus? Pois o desespero, amados, foi tão grande que tanto Davi, diz a palavra do Senhor, como seus próprios soldados, choraram até não ter mais forças. Olha isso. O que Davi fez para merecer isso? Essa é a pergunta que eu me faço. Mas eu tenho já a resposta. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele não fez nada que desagradasse o Senhor, mas certamente, escuta-me bem, o Senhor esperava de Davi, aliás, esperava que Davi agisse como deveria agir. Ali está a grande questão. Porque atrás de uma provação há uma lição. Coloque isso na tua cabeça. Toda provação tem uma lição. Agora, o grande problema é que há muitas pessoas que passam por provação, mas como não há sabedoria, como não há entendimento, porque talvez essas pessoas não estão sendo guiadas, orientadas por pessoa cujo possuem um Espírito Santo a direcioná-las, essas pessoas, elas passam a tribulação, aquilo que o próprio Deus permite, sem que elas entendam. E sofrem e terminam muito mal e saem, obviamente, fracassado. Por quê? Porque não tiram lições. Há algo que o próprio Senhor esperava em atitude por parte de Davi. E eu quero, por parte do Senhor, nessa noite, que todos aqueles que estão me vendo possam se colocar no lugar de Davi. Se tem uma situação tão drástica e que teríamos motivo de ficar desesperado, é justamente a situação que Davi passou. Então, certamente, é possível que alguns entre vocês passam por situações adversas, talvez desse grau, mas outras que nem a metade estão passando e estão agindo tudo menos como Davi agiria. E nós vamos ver como Davi agiu. Isso é tremendo. Só que depois de tudo isso, ao ver a cidade incendiada, ao ver que seus filhos não estavam mais, que suas esposas não estavam mais, que os soldados, as mulheres e as famílias dos soldados tampouco estavam,
olha só o que aconteceu. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, seus próprios soldados, seus próprios discípulos. Olha isso, a situação, para piorar, né? Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, meus amados, não acabou não. Porque depois de tanta desgraça, apareceu mais um problema. Que aqueles que estavam debaixo da minha cobertura, os meus próprios discípulos, vendo que as coisas não estavam indo como se espera, pois desejaram matar o seu próprio líder. Incrível, né, gente? Além de sentir uma dor extrema pelos inimigos terem tomado refém a sua família, Davi teve que passar por uma rebelião interna. Afinal, meus amados, quando as coisas não fluem como se espera, tem que achar um culpado. E principalmente quando ainda os discípulos não conhecem bem o Deus que Davi serve. Nessas situações, há quem culpa a si mesmo. Nessas situações, outros culpam o Senhor. Outros culpam a cobertura cuja estão se abrigando. Mas eu lhes digo nessa noite, cuidado com as suas conclusões. Cuidado com as suas conclusões. É justamente ali que o próprio Senhor forja seu futuro rei. E frente a qualquer situações de pressões externas pesada, o Senhor capacita seu próprio filho, aliás, seu próprio servo, mas de uma certa forma, Davi precisa agir. E de que forma Davi agiu? É lá que Davi precisa assumir seu posto de futuro rei. É lá que Davi deve se mostrar crente de verdade. Crente de verdade. É lá que Davi deve agir como Deus espera que deveria agir. E diz a palavra de Deus, meus amados, que aqueles que admiravam Davi, seus próprios soldados, Davi é meu líder. Davi, sempre que nós vamos para a batalha, nós vencemos. Nossa, Davi, ele é um homem de Deus. Davi escreve, Davi salmoseia, Davi é o cara. Uau, Davi. Pois esses mesmos que o admiravam, que se submetiam a ele, eram aqueles que sabia, inclusive, que seu próprio líder era usado por Deus, pois esses homens deram ouvido aos seus sentimentos. Olha isso, a seus corações, ao ponto deles querer apedrejar o seu próprio líder. Sabes, amado, a dor, ela nos faz esquecer de muita coisa. De muita coisa. E principalmente as promessas e propósitos que Deus tem para nossas vidas. A dor e o não saber o que fazer
ela leva o homem a quebrar princípio e leva o homem a transgredir os mandatos de Deus, os mandamentos de Deus. Leva o homem a fazer coisas que, na verdade, nunca faria em estado normal ou em sã consciência. A incompreensão de fatos, a falta de entendimento de fatos e circunstâncias permitidas por Deus faz com que esquecemos daquilo que os nossos Davis, nossos líderes, fizeram por nós. E nos faz esquecer, inclusive, o quanto eles nos amam. A pressão da vida permitida por Deus, certamente, meus amados, revela para muito a sua insensatez. Porque querer apedrejar Davi, o que aconteceu com esses? Viraram insensatos. Por quê? Porque a pressão e a dor e a falta de compreensão e as limitações e falta de espiritualidade faz com que pessoas se voltem insensatas a fazer coisas que nunca deveria ter feito. Pois é impressionante, meus amados, quantos já passaram nesse ministério da OSCE, né? E devido justamente a certas situações de pressão, optaram por sair. E certamente hoje essas pessoas choram para voltarem. Sabes, amado, um líder instituído por Deus, assim como Davi, ele deve ter peito em suportar atitudes insensatas daqueles que são escolhidos para fazer parte de um exército. A pressão, se vocês lembram o que aconteceu com Pedro, a pressão levou Pedro a cortar a orelha do Malco, do servo do sumo sacerdote. A pressão levou Pedro a negar Jesus e mentir acerca da sua real identidade, porque Pedro diz: não o conheço, não o conheço. A pressão, quando a imaturidade ou ainda limitações para enfrentá-la, leva o homem a cometer ações insensatas. O que farias tu no lugar de Davi? Pensa comigo. Qual seria a sua reação? Além de tudo aquilo que acontece, aqueles cujo você esperaria um ombro. Meu líder, que dificuldade, choramos juntos, mas estamos contigo. Não. Decidiram apedrejá-lo. Como vocês reagiriam no lugar de Davi? Mandar todos os que planejaram lhe apedrejar fora do ministério? Ou assumir essa desordem da forma justamente que Deus manda enfrentá-la? Pois aprende com Davi. Aprende hoje com Davi. Primeiro, olha o que Davi fez. Se vocês aprendem com Davi, então eu lhe digo, chora. Sim, porque você é humano, somos humanos. Chora e clame ao Senhor, porque sabia que toda lágrima, ela é purificada. Todas as lágrimas de um santo, ela é justificada, recolhida no odre do Senhor e levada até Deus. Quando uma lágrima é derramada pela justiça, cuidado, amém? Mas leva a Deus. Segundo, o que nós aprendemos de Davi? Perdoe. Perdoe as falhas dos que são mais fracos e foca
aquilo que tu deves focar. Davi, com todo esse furacão acontecendo ao redor dele, ele foi a Deus. Ele focou aquilo que deveria focar. E o que justamente mostra ainda a maturidade de muitos, que inclusive revelam a sua insensatez e infidelidade a respeito do seu líder, é justamente o Senhor permitir certas situações para provar a sua aliança com Davi. Terceiro lugar, além de perdoar e focar aquilo que deves focar, tenha esperança. Tenha esperança no Senhor e não se abate ao ponto de não querer mais resposta ou não querer mais procurar uma resposta por parte de Deus. Porque tem pessoas que abandonam tudo. Tudo. E além disso, de abandonar tudo, culpam sua liderança por aquilo que estão passando. E aí Satanás os leva a se desviar definitivamente. Olha o que Davi diz, olha o que Davi fez. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Vamos ver o próximo passo? Olha o que aconteceu. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar. Olha o que ele diz. Filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Esse Davi entendeu tudo. Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Uau! Então, em quarto lugar, anota o que se deve fazer se tu quer sair dessa situação ou se tu quer aprender, se ela vier contra ti. Quarto lugar, pede a Abiatar o teu colete sacerdotal. Se Abiatar não tem colete para lhe dar. Se você não tem Abiatar, o negócio vai ficar complicado para você. Muito complicado para você. Se Abiatar não estiver, se Abiatar não tem colete para lhe dar, então certamente não há mais nada, meus queridos, que podes fazer. E a não ser, na verdade, esperar a sua derrota. Porque é justamente aquilo que Deus queria que Davi fizesse. Assume teu sacerdócio, querido servo. Até onde estares tu disposto a te aproximar de Deus? Há pessoas que por muito pouco o abandonam. Agora presta atenção, meus queridos. Quem tem que pedir o colete sacerdotal é Davi. Para que você saiba, foi Davi que pediu o colete sacerdotal a Abiatar. Pois eu lhes digo nessa noite, há muitos que têm Abiatar do seu lado, que é um sacerdote, mas que esperem que Abiatar faça tudo, ou tire
da sua fornalha. Pois eu te digo nessa noite, aprende tu com Davi, porque a situação em que Abiatar chegará até Davi e dizer, assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode ir, mas a situação em que Deus não vai falar com Abiatar, porque Deus espera que Davi pede seu colete. E se você não assume sua posição de sacerdote em amar a Bíblia, em estudar a Bíblia, em meditar a Bíblia, em se submeter a Abiatar, em extrair de Abiatar aquilo do melhor que ele tem, que é a sua herança espiritual, se você não assumir sua posição de fé, de autoridade no mundo espiritual, então, meu querido, serás derrotado. E tudo aquilo que está passando e que passou com Davi, ainda bem, eu digo, até o dia de hoje. É claro que naquela época, se falássemos para Davi, que bom que aconteceu todas as coisas, ele não entenderia. Mas se soubesse aquilo que hoje pode produzir na vida de muitos, pelo que ele decidiu fazer, como sendo um homem que na verdade tinha as características de um adorador e de um homem que agradava a Deus, pois, meus amados, aprende de Davi, pede o colete sacerdotal para Abiatar. Ou seja, Davi deve agir, e querer se vestir de sacerdote. Tem pessoas que, quando aparecem situações adversas, não querem se vestir de sacerdote. Se veste de murmurador. Fogem. Sabes de quem? Dos amalecitas. Em vez de persegui-los. São covardes. Fogem dos seus empregos porque há perseguição. Fogem de situações porque há opressão. Fogem de casamento porque há divisão. E não tem peito, mesmo tendo um Abiatar ao lado deles, mas fogem porque são covardes. E ainda são como esses que, por não ver a sua situação sendo resolvido, porque dizem em si mesmo, eu faço tudo aquilo que é certo, eu tenho um Davi e nada está dando certo, meus filhos foram levados, minhas esposas foram levadas, realmente, certamente, algo muito errado, e vamos dar a culpa àquele cujo está liderando sobre mim. Pois eu digo para esses insensatos, loucos, arrependem-se. Porque a sua imaturidade e a sua murmuração e a sua insensatez, porque seus sentimentos afloram, são tão sensíveis que eles passam a fazer assim como os soldados fizeram quando foram pressionados. E ainda não são Davi, porque não tem peito para enfrentar aquilo que Davi enfrenta. Mas ainda bem que Davi é Davi, que é um homem perdoador, que é um homem que não fez caso. Dói ver pessoas ingratas e às vezes agindo pela imaturidade e insensatez da forma que essas pessoas dão ouvido aos seus corações. E o pior é que essas pessoas se justificam.
assim como esses soldados, eram meus filhos. Era algo que obviamente feriu muito. Mas você não pode se esconder atrás da sua dor, da sua perda, e justificar dos seus erros, da sua falta de compromisso com sua liderança, da sua falta de honra com aqueles que pagam um preço para ti, dizendo, mas Davi, você tem que me entender. Você tem que me entender porque eram meus filhos, eram minha esposa. Serás, pois, tu fiel até o fim? Seu amor a Deus está condicionado a quê? A Deus lhe dar, a Deus lhe abençoar. Seu relacionamento com o Senhor é condicionado e vai depender do quanto o Senhor será capaz de acumular em bens para a sua vida. É isso a sua concepção de amor? Davi deve agir e querer se vestir de sacerdote. Davi não deve esperar que Abiatar chegue e insiste para Davi se vestir. Porque tem pessoas que esperam que Abiatar insiste. E mesmo que Abiatar fale uma vez, toma esse colete. Não toma. Não toma. Você sabe por que ainda muitos estão derrotados e ainda choram o roubo numa área da sua vida por amalequitas, mesmo estando perto de Abiatar? Porque jamais pedem o colete sacerdotal, porque sempre querem que Abiatar consulte e assume por eles a própria batalha. Até quando? Até quando irás ver e permitir que a tua família seja destruída? Até quando permitirás tu que você esteja caído? Porque os seus soldados, aqueles com que deverias contar, não lhe apoiam. Pois aprende com essa tremenda lição, meus amados. Para poder receber o colete sacerdotal e poder ter o direito à resposta de Deus, você deve primeiro estar perto de um profeta que é profeta. Além disso, você deve batalhar em santidade. Davi tinha condição de batalhar, porque estava fazendo o certo diante dos olhos de Deus. E não havia nada que Satanás poderia reivindicar no homem cujo agrada a Deus. Em quinto lugar, olha o que se deve fazer frente a uma situação de extrema dificuldade. Após colocar o colete sacerdotal, você deve se acalmar e esperar a resposta de Deus. Davi consultou a Deus e Deus lhe deu uma resposta. Sim. Por que esperar, pastor? Sou uma pessoa impaciente. Eu quero uma resposta já. No meu tempo. Porque nem sempre, meus queridos, a resposta será no seu tempo. Mas cuidado. A pressão, a ansiedade, a precipitação e o desespero levam o homem a fracassar. Por isso que quando um Davi coloca o seu colete sacerdotal, ele recebe paz em plena tribulação e busca aquietar a sua alma para que seu espírito seja sensível à voz de Deus. Vamos continuar?
versículo 8, olha o que diz. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram aos ribeiros de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais. Olha isso, 200 estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Ou seja, para alcançar o inimigo, tinha que atravessar um rio. E a Bíblia diz que Davi foi com 600 homens. Só que 200 não conseguiram. Não conseguiram. Eram tão exaustos, que eles ficaram na beira do rio. Porém, Davi foi com 400 homens. 400 homens cujo tinha capacidade, a resistência, a maturidade, a força para se cumprir o propósito que Deus tinha para essas pessoas. Eu estava meditando sobre esse ponto, sabes, meus amados, que nem todos terão o seu ritmo. E nem todos terão a sua força. Dos 600 homens, 200 não conseguiam acompanhar Davi. O Senhor, Ele deu para cada um de nós um limite, talentos. E você deve conhecer o seu limite. Certamente Davi entenderá. Não cabe dúvida de que Davi entenderá. Mas esses 200 que pararam no rio e não ultrapassaram o rio, não foi por preguiça. É porque eles se esforçaram. E verdadeiramente não conseguiam ir mais além do que sua capacitação natural conseguisse. Quando um líder vê 200 cujos se esforçam a batalhar, mas não conseguem, pois eu lhe garanto uma coisa, que a vitória dos 400 contra seus inimigos fará com que o despojo também seja repartido por aquele cujo estão esperando e não conseguiram batalhar, porque esse certamente merece. E aquilo que vos falo hoje por parte do Senhor, principalmente aqueles que estão nesse ministério, sai, pois, da sua preguiça. Aqueles que estão acostumados que Davi vai para a batalha, aqueles que estão acostumados que Davi jejue por eles, 400 faz um trabalho árduo, mas há alguns cujo hoje exorto por parte de Deus, faz tua parte, esforça-te. Jesus nunca disse que seria partida ganha com muita facilidade. Há momentos na vida que vai demandar esforço. Há momentos, há situações da vida, e a vida cristã é uma vida de subida de uma montanha e não de descida. Para subir a Siló, assim como Ana fez, e trazer a sua oferta, seu sacrifício a Siló, para assim obter seu milagre em Siló, é necessário, meu querido, que realmente tu faça a prova e que assim tu sobe o monte. Simbolicamente, isso significa que há um esforço para obter sua vitória. Então, cuidado. Não se convence de estar esgotado, sendo que você tem força para andar muito mais do que podes.
pois a preguiça de alguns faz com que não combatem e jamais atravessam o ribeiro porque são preguiçosos. Continuamos. Versículo 11 diz assim. Olha isso, isso é tremendo, isso é tremendo. Encontraram um egípcio. Olha isso, de repente entra em cena um egípcio, um homem, né? Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. A um egípcio? A um estrangeiro? Alimentaram? Vocês vão ver o propósito de Deus. Quando o egípcio chegou, deram de comer e de beber para o egípcio. Um pedaço de bolo de figo prensado e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, ou seja, do seu pior inimigo. Servo de um amalequita. Meu Senhor me abandonou, sublinha isso, meu Senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: juro diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. Aparece um egípcio que era servo do pior inimigo de Davi. E esse egípcio ficou 3 dias sem comer e sem beber. E quando Davi perguntou para ele: o que houve contigo? O seu Senhor o abandonou quando estava doente. Pois, escuta-me bem, Deus, Ele tem seus meios para te fazer vencer. Amém? Podes tu crer que aquele cujo é amalequita é capaz de se escapar do seu acampamento para se refugiar aonde Davi está? Aquele que é amalequita, você crê que Deus é capaz de tirá-lo do acampamento, do inimigo, do mundo e trazê-lo até Davi? Podes tu crer que Deus é capaz de transformar quem menos tu espera e usá-lo para levá-lo aonde necessitas ir nos dias de amanhã? Pois escuta-me bem, meu amado. Não nutrem jamais um amalequita que está farto. Jamais nutre um amalequita que está farto, mas nutre-o quando esse passar por sufoco, quando esse passar por abandono, quando esse passar por fome, quando esse passar por desamparo. Entendeu ou não entendeu? Se um pecador está bem na casa do seu Senhor, daquele que serve, que o mundo, que é Satanás, se ele está bem, por que sairia à procura de Davi? Agora, se é um pecador passando por aperto e perdendo muitas coisas, estiver com fome e estiver com sede, então ali, meu amado, é um bom momento para alimentá-lo. Porque a comida e a bebida não seria vã. Ou seja, se tu dá pão, se tu dá bolo de uva para aqueles que não respeitam Deus, quando tudo está bem para ele, o que ele vai fazer? Ele vai jogar tudo no lixo.
Inclusive, vai pisotear a tua oferta. Então, um conselho: deixe Deus tratar o egípcio que está debaixo da tutela dos amalequitas. Há tempo para um egípcio, um amalequita, se converter. E o tempo é justamente Deus preparar situações para que o Senhor do egípcio judia. E judia tanto, às vezes até mesmo Deus permitindo uma enfermidade. E como o seu Senhor não pôde fazer nada, o amalequita vai procurar. Porque se um amalequita ou um egípcio de verdade quer viver, então ele vai ter que sair do acampamento dos amalequitas para procurar alguém cujo pode ajudar e salvá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. E eu gostaria de terminar para vocês verem aquilo que está escrito depois. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. Nenhum, tá? Com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que for levada. Davi recuperou tudo. A situação, meus amados, para que Satanás te devolve tudo aquilo que ele te roubou, ou tudo aquilo que Satanás possa permitir que ele tome, pois para recuperá-lo tem que fazer prova daquilo que a Bíblia nos ensina a assumir. Então, vamos aprender de Davi. Ou essa palavra vai entrar por um ouvido e sair por outro. Daqui uma semana você vai esquecer dela. Vai voltar a ser um murmurador, uma murmuradora, uma morna, uma insensata, um insensato, como os soldados, sem entendimento, movido pela emoção. E por causa das suas emoções, cujo você não consegue encontrar um equilíbrio, um controle, um domínio, pois você passa a fazer coisas que não deveria ter feito. Até quando? Davi é paciente. Ainda bem que Davi é paciente. E ainda bem que Davi ignora, muitas das vezes, aquilo que pode ferir. Mas devemos perdoar. Aprende, pois tu, a perdoar. Até mesmo aquilo cujo você um dia esperava que poderias ter contado com elas, mas não pude. Foque aquilo que você deve focar. Oremos. Meu querido Pai amado, o Senhor tratou tantas coisas nessa noite. Nós incentivas
a agir como homens e mulheres de Deus, pessoas que têm o seu Espírito. Não se acovardar e não ter uma visão errada do Senhor, porque mesmo escolhido, possamos passar por dificuldade. O que diria Paulo? Quantas vezes recebeu chicotada? Paulo que foi apedrejado, o que dizer da maioria dos discípulos que morreram porque foram mortos e sofreram por perseguição? Fugiremos por nossos próprios meios dos amalequitas ou enfrentaremos os amalequitas? Pois, Pai, levanta quem aqui quer ser Davi, porque os covardes certamente não irão querer usar essa palavra para colocar em prática. Mas Davi, que é Davi, certamente pelejará o bom combate. E mesmo que esse que está me vendo ainda não tenha as forças de Davi e parasse até o rio, porque não tem força, como assim os 400, ou como assim o próprio Davi, pois certamente Davi considerará o esforço, o empenho dessas vidas e terão direito também à herança reconquistada por aqueles que vivem agradando o Senhor. Sim, meu Rei, restitui, meu Rei, aquele cujo entendeu, aquele cujo toma posse, aquele cujo recebe essa palavra, em nome de Jesus Cristo, e se levanta como leoa, se ergue como leão e vai até seus inimigos e os devora sem piedade, assim como diz a palavra do Senhor, assumindo seu colete sacerdotal e não tolerando o desânimo, mas tomando o escudo da fé para a glória e honra do Senhor. Amém e amém.